De acordo com notícias que chegam nas últimas 24 horas, diretamente da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, há pouco Israel informou que está cercando a cidade de Gaza e vai dividir o território em duas partes. Vamos acompanhar? O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, se reuniram nesta segunda-feira em Ankara. Blinken desembarcou na capital turca após uma viagem pelo Oriente Médio para abordar a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu o ministro israelense Amichai Eliyahu de participar de reuniões governamentais. Isso porque o ministro havia dito que o uso de bomba atômica na faixa de Gaza era uma opção no conflito contra o Hamas. Netanyahu afirmou que Israel e as forças de defesa israelenses seguem as regras internacionais para evitar ferir inocentes na guerra. E nas primeiras horas desta segunda-feira, o rei Abdullah II da Jordânia anunciou que a Força Aérea da Jordânia lançou suprimentos médicos vitais para um hospital na faixa de Gaza. Esses suprimentos foram lançados usando paraquedas. Na semana passada, a Jordânia chamou de volta o seu embaixador em Israel em protesto contra o bombardeamento feito pelos israelenses em Gaza. Explosões e fumaça tomaram conta da cidade de Gaza na manhã desta segunda-feira. Uma grande nuvem de fumaça subiu sobre a região após uma explosão. A guerra Israel-Hamas se intensifica e a crise humanitária em Gaza está aumentando. O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 200 pessoas morreram durante a noite em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Israel efetuou uma nova onda de bombardeios significativos, ignorando os pedidos de cessar-fogo das agências de ajuda da ONU, que condenaram o aumento das mortes de civis no conflito que completa um mês. A Embaixada do Brasil na Palestina confirmou nesta segunda-feira que não haverá lista com nomes que poderão deixar a faixa de Gaza e que há cortes de internet e telefone na região. O brasileiro Hassan Rabi, que chegou a Gaza uma semana antes do início do conflito, gravou um vídeo mostrando como está a situação por lá, sem eletricidade, água encanada e agora sem gás de cozinha. Hassan mostra o preparo da comida com lenha no meio da rua. Energia não existe mais, água encanada não existe mais. O único jeito é como vocês estão vendo, a linha para fazer comida. E há muita gente, infelizmente, também não existe, não tinha essa linha para fazer essas comidas. Ricardo Rous, os Estados Unidos, agora na pessoa do seu ministro Antony Blinken, secretário de Assuntos secretário de Relações Internacionais Antony Blinken, responsável pela defesa norte-americana, está num esforço diplomático enorme. A Turquia, através do seu presidente Recep Erdogan, o próprio Erdogan fez declarações fortíssimas, violentíssimas contra Israel, se recusou a chamar o grupo Hamas de grupo terrorista e disse que se continuassem os ataques indiscriminadamente à população de Gaza, a Turquia bateria na porta de Israel. Não sei o que ele quis dizer com isso. A Turquia é um exército poderosíssimo, o mais forte, o maior exército da OTAN. O Antony Blinken se reúne com o ministro do Recep Erdogan tentando baixar a temperatura. Porque quanto maior o número de vítimas civis, de inocentes, mais o Hamas ganha o jogo. E aí vem um ministro de Israel e fala em jogar a bomba atômica. Esse tipo de declaração irresponsável vai diretamente ao encontro do que o Hamas pretende? Ou seja, idiota não é um privilégio de um país ou outro, tem em todo lugar? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas debatedores. Boa tarde a todos vocês, a audiência da PAN, que nos acompanham no Brasil e no mundo. Sim, Capês, idiota tem em todo lugar. Foi uma declaração infeliz do ministro de Israel. E a gente está vendo aí o esforço do secretário de Estado americano em conversar com a Turquia para diminuir as temperaturas. Esse é o grande objetivo dos Estados Unidos, óbvio, que está do lado de Israel, que apoia o direito de defesa de Israel, que o tem, mas os Estados Unidos têm uma preocupação nesse conflito não se regionalizar. Por isso colocou porta-aviões no Mediterrâneo, está enviando agora submarino para lá, com o objetivo de mandar um recado claro para outros países, em especial o Irã, de que esse conflito deve terminar quando Israel conseguir, de fato, neutralizar as forças do Hamas. Renato Batista, há notícias de que o Hamas proíbe habitantes de Gaza que estão na região norte da cidade de saírem para a região sul. Ou seja, eles querem usá-los como escudos humanos. Quando há um maior número de vítimas entre esses civis, quem está ganhando a guerra é Israel ou é o Hamas?
Olha, o Hamas tenta ganhar a guerra na narrativa. Justamente por isso se utiliza dos civis, de pessoas inocentes, de palestinos inocentes, como escudo humano. E a gente viu isso na última semana em um ataque feito a uma ambulância em Al-Shifa. Era uma ambulância em que os terroristas eles estão se utilizando para se locomover dentro da faixa de Gaza e justamente para não serem atacados. Tá? E eles fazem isso tanto com ambulâncias, tanto em escolas, tanto em hospitais. E eu acho que está chegando no momento que a gente precisa cobrar, obviamente, para que sejam feitos os corredores humanitários. O que a gente tem hoje na faixa de Gaza são os corredores desumanitários, onde a população está sendo usada de escudo. Acácio Miranda, o presidente da Turquia esnobou o secretário de Estado Antony Blinken e não participou da reunião, nem o recebeu. A visita dele foi recebida com protestos. O Oriente Médio pode se incendiar se Israel, o eficiente exército de Israel, não atuar com precisão cirúrgica para eliminar terroristas, causando o menor número de baixas entre civis? Capês, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas de bancada e em especial a quem nos acompanha. Você é preciso nas suas ponderações. Há necessidade que o exército israelense haja de forma cirúrgica, evitando o menor ou um maior número de baixas. E por quê? O Renato bem disse, uma guerra também se faz de narrativas. E hoje a narrativa daqueles que são contrários à guerra é uma narrativa no sentido de que civis e pessoas que não guardam qualquer vínculo com o Hamas estão sendo vitimadas. E há um segundo ponto, quando nós falamos sobre o Antony Blinken, que é um ponto relacionado à situação interna norte-americana. O governo norte-americano, o governo Joe Biden, vem sofrendo pressão de parte do eleitorado democrata por conta do apoio ostensivo a Israel. O governo turco se aproveita dessa circunstância para esnobar o governo norte-americano e, obviamente, dar força à sua narrativa. Meu querido João Belucci, há relatos do porta-voz do exército israelense de que em determinados hospitais de Gaza, hospital, por exemplo, da Indonésia, que fica em Gaza, existem túneis que ligam diretamente os terroristas àquela região, que eles poderiam estar usando como escudos humanos. Dá uma declaração de que tem que jogar bomba atômica dentro de Gaza, ajuda Israel ou atrapalha Israel? Não, atrapalha bastante. É lógico que Israel está numa sinuca de bico, na verdade. Israel está sofrendo todas as cobranças possíveis quando está exercendo o seu direito de resposta. É importante sempre frisar isso. Israel foi provocado, está reagindo. Então, essa cobrança em cima de Israel está muito excessiva e tem pouca solidariedade a Israel ao redor do mundo e muita cobrança. Lembrando que ainda, ao que me consta, existem pessoas sequestradas, existem cidadãos de Israel em posse dos terroristas do Hamas. O Hamas usa, além de ele usar esses civis como escudo, ele usa ambulância, ele usa de tudo. E pode ficar por isso mesmo. Você perceba que até aqui no Brasil, em São Paulo, tivemos manifestações a favor do Hamas. Ser a favor do Hamas é uma coisa completamente diferente de ser a favor da causa palestina. Então, são coisas diferentes, né? E estudiosos, inclusive, apontam-se até a dificuldade de se apontar um povo palestino. Então é uma causa complexa, multifatorial, mas realmente falar que vai jogar uma bomba atômica num lugar minúsculo daquele, com certeza só piora a situação.